Agora, vamos só fazer e usando a função cis, certo? Então, vocês viram que aqui eu precisei utilizar 2 vezes o C, isso quer dizer, eu tive que fechar 2 vezes os parênteses e tal, eu tenho que prestar atenção nisso. E eu também tenho que cuidar de cada si falso e tal. Se eu quero usar a função cis, eu só vou fazer pergunta, resposta, pergunta, resposta. Eu vou escrever, eu vou deixar essa parte aqui escondida, certo? Depois vocês comparam. E vou escrever aqui, cis. Quer dizer, eu vou ter vários cis, tá? Já se prepara, Excel, que vai ter vários cis. A primeira pergunta é, nota é maior ou igual a 7? Olha, se a nota for maior ou igual a 7, eu quero que ele responda aprovado. Aprovado. Se a nota for maior ou igual a 4, eu já quero que ele escreva recuperação. Se a nota for menor que 4, então, reprovado. Vou colocar aqui menor que 4. Então, vocês viram que no C eu precisei fazer um C dentro do outro. E já no C, eu só coloco pergunta, resposta, pergunta, resposta, pergunta, resposta, pergunta, resposta. Tá? Vamos agora escrever a função C. O que eu tenho que cuidar? Eu tenho que cuidar de todas as possibilidades, porque senão ele vai me dar um erro. Aí eu tenho como trabalhar com a função se erro também. Mas para não ficar errado, é bom sempre pensar em todas as possibilidades. Isso até te força um pouco a raciocinar o que fazer, tá? Vamos colocar aqui, então vamos apagar essa função, vou apagar de todas. Vamos recomeçar aqui. Igual, cis, diz pra ele que a gente vai começar a fazer, ó, existe vários com cis, tá? Abro parênteses, e a minha pergunta é, a nota desse cara é maior ou igual a 7? Ponto e vírgula, e ele já tá me dizendo aqui o que eu tenho que fazer, olha, primeira pergunta, primeira resposta, certo? E a primeira resposta é aprovado, certo? Agora, eu dou um ponto e vírgula, e ele foi, você viu que ficou em negrito aqui, para teste lógico 2, quer dizer, para fazer a minha segunda pergunta. Qual que é a minha segunda pergunta? Então, eu escrevi aqui o aprovado. Agora, eu vou para a minha segunda pergunta. A nota desse cara é maior ou igual a 4? Terminei minha pergunta, ponto e vírgula. Vou para a minha segunda possibilidade de resposta. Então, eu escrevo a recuperação, certo? Terminei, olha aqui, valor se verdadeiro 2 está pronto. Ponto e vírgula. Agora eu vou para o meu terceiro. A nota desse cara é menor que 4, então, ponto e vírgula, e escrevo reprovado. E fecho parênteses, quer dizer, vocês viram aqui, primeira pergunta, primeira resposta. Segunda pergunta, segunda resposta. Terceira pergunta, terceira resposta. Clico no Enter e ele novamente fez aquela análise para mim igualzinho. Nesse caso, tá legal usar essa função ou estaria legal usar outra também. Mas vamos dizer que eu não cuidei do terceiro caso. Ele vai me dar um ND. Então, assim, se eu tenho os casos que eu quero analisar e o restante não, eu posso usar a função se erro. Vou mostrar para vocês, tá? Vou só replicar aqui e vou usar uma função chamada se erro. Se erro. Certo? Abre parênteses. Então, a primeira coisa é, qual que é o valor verdadeiro que é para ele retornar, qual que é o valor se der tudo certo, ponto e vírgula, e o valor se erro. O valor se erro é reprovado. Nesse caso, talvez não caiba exatamente isso, mas é bom você saber que existe uma função se erro, tá? Olha só, quando eu abaixar aqui, ele vai escrever reprovado, no caso que não entrar nem nessa possibilidade aqui e nem nessa possibilidade aqui. Se alguma parte ficou confusa dessa explicação para você, não tem problema, porque primeiro você tem que entender uma para depois você usar a outra. Então, assim, primeiro entenda o se encadeado, depois essa cis, e depois você vai ver por que eu usei esse erro, tá bom? O valor se erro poderia ser vazio. Em alguma situação, por exemplo, é importante mostrar se o cálculo der errado, a divisão por zero, se for dar errado, usa o se erro, que daí ele não vai mostrar esses campos, caso o que você esteja fazendo você tenha certeza que está certo, tá bom? Que não tem problema ter esse erro, que não vai interferir nos seus cálculos, etc. E ainda aqui nessa linha do verdadeiro e falso, alguém me perguntou se o E serve para ajudar na função C. O E ele serve para ajudar na função C, na função C, na função média, em qualquer função.